Oi, eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca com cabelos curtos e escuros, estou usando uma blusa verde, atrás de mim um cenário bastante colorido. E essa é a nossa aula sobre maias e astecas. Mas antes de começar a aula, eu queria que você visse uma imagem de uma pintora, ela é muito famosa, eu acho até que você já conhece. É a Frida Kahlo. Frida Kahlo, para quem não conhece, ela é uma pintora surrealista mexicana. Ela nasceu em 1907. Mas qual é a relação da Frida Kahlo com os povos originários aqui da América? Então, eu queria que você focasse bastante nessas três imagens e observasse as roupas que ela usa, o cabelo. Na pintura, observasse o cenário. Esse visual da Frida, ele é muito importante. A Frida, para além de suas obras, ela também foca sua arte, ela manda seu recado pelo visual. Se você percebeu bem, ela traz muitas questões indígenas ligadas à cultura dos astecas nesse visual. Vamos lá, ela usa geralmente vestidos de terruana. Esses vestidos são de uma cultura matriarcal do sudeste do México. Ela também usa um resplandor, que é uma fita que ela passa pelo cabelo, as próprias tranças, chales também, são todos da cultura mexicana que vem da cultura asteca. O que a Frida nos diz? A Frida nos diz que essas culturas, elas estão vivas, mesmo com a tentativa de apagamento do colonizador espanhol. Bem, mas antes da gente começar a aula, vamos pensar no termo que é usado para determinar esses povos. Geralmente, quando você abre seu livro, está lá escrito povos pré-colombianos. Mas o que esse termo significa? Esse termo está muito ligado a uma cultura eurocêntrica. O que é a cultura eurocêntrica? É você olhar, você dar mais valor, você achar superior a visão do povo europeu. É como se a gente estivesse achando que o europeu fosse superior aos povos que habitavam aqui o nosso continente. Toda vez que a gente chama esses povos de povos pré-colombianos, a gente está dando protagonismo europeu. E a gente vai ver, principalmente na aula de hoje, que todos esses povos, eles têm culturas bastante sofisticadas. O primeiro povo que a gente vai ver, por exemplo, são os maias. A gente vai ver agora umas figuras que vão representar um pouco da cultura maia. Bem, os maias vão viver ali na Península de Yucatán, essa pontinha aí, ó, do Golfo do México, que vai pegar um pouquinho de Belize, parte da Guatemala, Honduras, ali, né, América Central. O auge dessa civilização foi mais ou menos ali entre 250 e 900 anos depois de Cristo, vale sempre lembrar. Nessa época estava rolando o feudalismo na Europa. Os maias não chegaram a fazer um grande império, tal qual os astecas ou os incas. Eles se organizaram em cidades-estados. Algumas aldeias se reuniram e assim essas cidades-estados, elas eram independentes uma das outras. A economia maia era baseada principalmente na agricultura, de alimentos como o milho, que era considerado sagrado, o cacau e o algarve. Além da agricultura, você também tinha a questão de caça e pesca. Bem, uma coisa muito legal dos maias é que as terras eram comunitárias. Elas pertenciam ao Estado e não somente um indivíduo. Outra coisa muito legal dos maias é pensar em como eles pensavam o tempo. A noção de tempo maia, ela é cíclica, ela não é linear. Ou seja, cada final de um ciclo é o início de outro. E eles vão lidar sempre com dois calendários. Um calendário sagrado, ligado à questão da religião, e um outro calendário solar. Falando em religião, a religião dos maias é politeísta, ou seja, eles acreditam em mais de um deus. Os deuses maias, eles são ligados a elementos da natureza, como o sol, como a chuva, como a lua, mas também a passagens da nossa vida. Por exemplo, o deus da morte, Deus ligado à caça, tem deuses ligados à pesca, ou seja, a elementos da natureza e as ações do homem também. Bem, outra questão da religião maia são os sacrifícios humanos. Os maias acreditavam que para o mundo, para o universo estar em equilíbrio,
deveriam haver sacrifícios. Quem eram sacrificados? Geralmente, ou eram prisioneiros de guerra, ou pessoas que se davam em sacrifício a esses deuses. Para além da religião, outra coisa bem interessante para a gente saber dos maias também é que eles têm uma escrita super sofisticada, baseada em símbolos, e que até hoje não se sabe muito bem como é essa escrita, né? Ela até hoje ela é indecifrável. Tudo isso maravilhoso que a gente conhece dos maias, eles não chegaram a conhecer, a encontrar os espanhóis. Por quê? Porque a partir do século IX, essa civilização foi entrando em declínio e os historiadores não têm certeza, na verdade, do que motivou esse declínio. Apenas sabem que essa civilização não estava mais aqui quando esses espanhóis chegaram. Outra civilização bem interessante que a gente vai ver hoje são os astecas. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui em 3 figuras que representam um pouco os astecas. A gente está vendo aí uma pirâmide. Os astecas, eles foram muito reconhecidos pela questão da construção. Tanto maias como astecas têm essa questão muito forte e essas pirâmides estão até hoje nesses países. Temos aí também um quadro do Diego Rivera, que era um pintor muralista que vale muito a pena você pesquisar quem foi. Você pode observar esse mapa, que o Império Azteca ele vai desde o Golfo do México até o Oceano Pacífico. Tenochtitlan, capital. Em Tenochtitlan viviam aproximadamente 300 mil pessoas, maior até que algumas capitais europeias dessa mesma época. Ele teve mais de 500 cidades, com aproximadamente 15 milhões de habitantes. Ou seja, era um império de grande extensão demográfica e territorial. Os astecas, eles são originários dos mexicas, daí o nome México, né? Então, eles viviam ali no Vale do México, que é considerado hoje a parte central desse país. Mas como esses mexicas vieram parar nesse lugar? Isso tem uma lenda, né? Então, a lenda é a seguinte: os mexicas vinham andando e aí o deus da guerra, Huitzilopochtli, gente, desculpa, mas esses nomes às vezes são meio difíceis de falar. Espero que você entenda. Bem, ele falou que ia ter um sinal. Qual seria esse sinal? Os mexicas encontrariam uma águia pousada em cima de um cacto com uma serpente no bico. E assim que os mexicas encontrassem esse sinal, ali eles parariam e fundariam a sua cidade. Essa cidade foi fundada em cima de uma ilha no meio do lago Texcoco. E essa cidade, Tenochtitlan, foi fundada em 1325. Como era essa cidade? Como era Tenochtitlan? Tenochtitlan era uma cidade numa ilha e ela foi se estendendo. Várias ilhotas foram sendo construídas ao redor, com ruas, com lugares para passar barcos e pontes que se levantavam. Tudo isso vai dar um aspecto muito parecido com uma outra cidade muito famosa, que é Veneza. Bem, essa cidade vai mostrar como era forte o Império Azteca. Lembrando que isso é muito importante, por quê? Porque o Império Azteca era um império que dominava outros povos, era um império que se expandia. E ele cobrava tributo de todos os povos dominados. Esses tributos podiam ser em espécie, por exemplo, alimentos, poderiam ser artesanatos, mas também poderiam ser em seres humanos usados em sacrifício. Bem, como é que era a economia asteca? Ela era baseada em agricultura, em comércio e em artesanato. Eles plantavam principalmente milho, também muito sagrado, feijão e abóbora em ilhotas, ali no lago também Texcoco. Essas ilhotas eram chamadas de chipandas, chinampas, desculpa. Essas ilhotas eram chamadas de chinampas. Gente, muitas palavras difíceis. Eu espero que vocês aí de casa entendam também. O que era legal também é que nos mercados,
Quando um asteca queria comprar, por exemplo, uma roupa ou uma joia, eles não tinham dinheiro. O que eles usavam? Semente de cacau. Você já se ligou, né? Cacau, chocolate, exatamente. O chocolate veio também do povo asteca, não necessariamente chocolate. Uma bebida feita à base de cacau era usada em rituais religiosos. Os espanhóis entraram em contato com essa bebida. Na Europa, juntaram açúcar e leite e aí vai dar uma espécie de chocolate. Já falei aqui duas coisinhas já que pingaram na religião. Vamos falar dessa religião que também era politeísta, estilo a dos maias. Também cultuavam deuses ligados à natureza. E também se utilizavam de sacrifícios humanos para que o equilíbrio da natureza acontecesse e era muita questão também, eram muito ligados ao sol. Para o sol continuar brilhando, alguns seres humanos tinham que ser sacrificados. Bem parecido com os maias, também prisioneiros de guerra e também pessoas que se voluntariavam para serem sacrificadas. Para além, outras coisas muito legais para saber dos astecas tinham muitos conhecimentos de astronomia, medicina, faziam instrumentos musicais. Os astecas tinham toda uma sociedade bastante complexa e sofisticada. Como aqui a gente falou, também possuíam um calendário que era também dividido em 365 dias. Bem, vimos na aula de hoje que essas sociedades aqui do nosso continente, elas eram bastante sofisticadas. E que até hoje, países como o México trazem em sua identidade características desses povos originários. A aula de hoje está acabando, mas não sem um desafio, não é? Então, convido você a olhar a figura que vai aparecer aí na sua tela. Olha bem essa figura. Olha muito bem. Vou fazer umas perguntinhas para você, para saber se você se ligou na aula. Essa bandeira estampa um mito que foi mencionado aqui na aula. Você sabe qual mito foi esse? Qual povo ele fazia parte? E essa bandeira é de qual país? Observa bem. Responde aí de casa. Bem, espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau, tchau!